Boa noite. Reunião extraordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 061/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 061/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 061/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 061/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 061/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 062/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 062/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 062/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 062/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 062/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 063/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 063/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, os quais cumprimento em nome do senhor presidente. Boa noite, vereador. Boa noite a todos os presentes aqui. Boa noite a quem nos acompanha também pela transmissão da Câmara Municipal. Os projetos, o 61, o 62 e o 63, que é o que agora a gente está trabalhando, tratam de créditos suplementares. Nós já votamos aqui em quantidade significativa
projetos dessa natureza. E há de lembrar que na nossa lei orçamentária de 2022, a autorização de 30% para os créditos suplementares. Contudo, até o senhor vereador Leandro perguntou há pouco, numa última explanação que nós fizemos aqui, estávamos em torno de 37% de suplementação. Se nós olharmos agora mais o montante desses 3 projetos que aqui mencionei no início da conversa, nós vamos trabalhar em torno de mais 2%. Vamos chegar em torno de 39% de suplementação junto ao orçamento de 2022. Cabe aqui lembrar, e a análise é uma análise técnica, o que aqui estou fazendo, que tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público de Contas indica 30%, no máximo 30% de suplementação para não configurar falta de planejamento diante a lei de responsabilidade fiscal. Eis os motivos de anteriormente já ter votado contrário e agora sustentando a mesma forma de votação. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 063/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 063/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Não. Como vota o vereador Aristeu Bolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mancio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Celene Almeida? Sim. O projeto de lei número 063/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 028/2022. Projeto de lei complementar número 028/2022. Altera o artigo 35 da lei complementar número 1466 de 2022. A Câmara Municipal de Bano Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 35 da lei complementar número 1466 de 2022, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35. A remuneração do Conselho Tutelar será de R$ 1.600 e observadas as disponibilidades financeiras e orçamentárias. Será reajustada na mesma data em índice dos vencimentos dos servidores do município de Bano Brandão. Artigo 2º. As despesas decorrerão da aplicação da presente lei ocorrerão por conta de recursos próprios estabelecidos no orçamento anual, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bano Brandão, 21 de julho de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativo. Estamos encaminhando a esta igreja augusta Casa de Lei, o projeto de lei complementar, que dispõe sobre a alteração do artigo 35 da Lei 1466 de 2022, passando a vigorar nova remuneração dos conselheiros tutelar. O incluso projeto de lei ora está sendo enviado para apreciação dessa colenda Casa Legislativa. Tem por objetivo alterar a remuneração fixada para os membros do Conselho Tutelar do município de Bano Brandão, diante das atribuições dos membros e sua peculiaridade da função de conselheiro tutelar, tendo em face ao Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando a nobreza da função junto à sociedade e seu zelo pelos direitos. Denota-se que seus membros prestam relevante serviço público. Tal alteração se faz necessária ainda para que seja feita a adequação da remuneração dos conselheiros tutelares do município de Bano Brandão. Trata-se de questão de justiça e de reconhecimento ao mesmo, pagando o seu salário digno e condigente com a função de tão grande relevância para a sociedade, garantindo e resguardando os direitos da criança e do adolescente, os quais são amplamente protegidos pela Carta Magna. Aproveito minha oportunidade para esclarecer que o município de Bano Brandão, em apartado aos demais municípios da região, encontra-se entre os que atualmente possuem menor salário. Assim contamos com o valioso e costumeiro apoio e compromisso.
de Vossas Excelências, submeto o presente projeto de lei à sua apreciação dos nobres vereadores, na expectativa de que, após regular tramitação, seja afinal deliberado e aprovado na devida forma regimental. Nesta oportunidade, reiteramos os protestos de elevada consideração e apreço. Cordialmente. Bônio Brandão, 21 de julho de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 028/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço aqui o Executivo Municipal pelo envio da matéria, o qual já é uma labuta antiga, há mais de um ano, sobre a alteração dos vencimentos dos conselheiros tutelares. Hoje eles recebem R$ 1.290 e até já cheguei aqui a pontuar que é um salário vergonhoso pela dor de cabeça que dá. Eu vou falar de uma maneira bem simplificada, né? Infelizmente, o conselheiro tutelar só vai aonde tem o problema. Ele não vai aonde a coisa está andando bem. Então, por isso que eu falo que é uma baita dor de cabeça. A justificativa traz que um dos menores valores da região, e realmente, por exemplo, eu fui pegando aqui alguns valores de municípios vizinhos próximos, aí eu não observei muito o tamanho do município, nem população, até porque o trabalho, eu vejo que ele não tem tanta diferença dessa forma, mas você pega, por exemplo, Bom Repouso, Munhoz e Toledo, e Senador Amaral, R$ 1.212. Inconfidentes, R$ 1.293. Paraisópolis, R$ 1.319. Cambuí, R$ 1.381. E Ouro Fino foi o maior que eu consegui levantar pelo portal da transparência, R$ 1.806, mais o auxílio alimentação, que lá é mais vigoroso. Então, os R$ 1.600 está dentro do desenho que aqui acabei de mencionar. Poderia ser mais? Poderia, na minha visão, mas isso é uma questão do executivo, é matéria exclusiva, não tem como a gente aqui ficar palpitando por meio de emenda. A única questão aqui no artigo 35, que altera o artigo 35, artigo 1º, a remuneração do conselheiro tutelar será de R$ 1.600. Tudo bem até aí. E observadas as disponibilidades financeiras e orçamentárias, será ajustada nas mesmas datas e índices. A gente deve lembrar que o inciso 10 do artigo 37 da Constituição fala que os servidores públicos têm o direito de reajuste, no caso de revisão geral, melhor dizendo, que reajuste é uma outra questão, que pode ser feita para determinadas categorias, a revisão geral não, sem distinção de data e sem distinção de índice. Então, quando fala aqui, e observadas as disponibilidades financeiras e orçamentárias, abrimos aqui uma brecha, uma lacuna, que pode estar aí descumprindo o inciso 10 do artigo 37. Ou seja, se o executivo, se nós autorizarmos dessa forma, o executivo chega em 2023, fala, não tem condição financeira, pelo que está no texto, não se revisa o salário dos conselheiros tutelares. Vocês vão de concordar comigo que a matéria, nesse caso, o que está aí entre vírgula, já é para dar um destaque. Isso aí a gente chama de aposto dentro da nossa pedagogia. Então, nesse sentido, eu vejo que é uma afronta ao inciso 10 do artigo 37. Eu não sei o que vossas excelências pensam do assunto, mas eu entendo que isso daí não poderia estar dentro do texto, porque se confrontando a Constituição Federal. Tanto é que este ano os conselheiros tutelares tiveram a mesma revisão dos demais servidores, no índice de 10,16%. Né? Eles não ficaram de fora. E da forma que está aqui, a gente está abrindo uma lacuna, uma possibilidade. Não estou falando que isso vai ser executado, mas está abrindo uma possibilidade dentro do texto legal. Eu vejo isso aqui um pouco perigoso. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Selene Almeida. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores presentes, os funcionários dessa casa e a todos, secretariado, prefeito, aos senhores, sejam todos bem-vindos. É um excelente projeto, né, para o nosso município. Quero dar os parabéns à administração
nós sabemos da grande responsabilidade que tem os conselheiros, né? Pois é um cargo de grande responsabilidade realmente, que eles trabalham com a segurança, né? E a proteção de nossas crianças e adolescentes, né? Sabemos que não tem horário, né? Que trabalham de dia em plantão, à noite, né? Nossos feriados. Então, é de grande importância é um pequeno aumento, né? Que realmente, né, se pudesse, dariam mais, né? Porque realmente é um pequeno, mas já é um grande incentivo para eles. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Suelene. Boa noite a todos os funcionários da prefeitura, na pessoa do senhor Silvio, prefeito, né, o Pedro, todos que nos assistem, funcionários da casa. Então, eu acredito que o projeto é muito oportuno, sou favorável. E eu acredito que, devido às mudanças gradativas ao tempo que nós vivemos aí, dos valores éticos, morais, culturais, de alguns anos para cá, fez com que problemas sociais se agravassem, aumenta o número e a gravidade dos problemas sociais. Os valores morais, os valores éticos se perderam muito. E isso reflete, como foi dito, bem dito aqui, em problemas seríssimos, aonde que os conselheiros têm que estar. Só lugares complicados, divergência de família, briga de marido e mulher, onde respingam nas crianças, ou seja, um serviço muito árduo, muito complicado, muito difícil, e um salário muito baixo. Então, com certeza, isso aqui vai ser um ânimo, né, para os conselheiros trabalhar com mais vontade. É um valor, né, a gente vê a boa vontade, aí, como eu já falei várias vezes. Parabenizo o senhor prefeito pela a vontade de, dentro das suas possibilidades, de melhorar. Não é um valor adequado, suficiente, mas a gente fica satisfeito, fica contente pelo momento, por ter esse aumento, devido à pandemia, à guerra, tanto mais, teve uma inflação muito alta, e todas as vezes, quando tem uma inflação alta, os valores, os preços sobem e o salário não acompanha. Então, nesse caso, nesse momento, é muito oportuno, é muito bem-vindo, e acredito que os trabalhos, né, realizados pelos conselheiros tendem a melhorar por esse valor em dinheiro, mas também por essa consideração, pelo, digamos assim, por ter lembrado deles nesse momento difícil, né? Então, sou favorável. Obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 028/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei complementar número 028/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolesi Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 028/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 029/2022. Projeto de lei complementar número 029, de 25 de julho de 2022. Autoriza o Executivo Municipal a distribuir cestas alimentícias aos servidores municipais. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a distribuir cestas alimentícias aos servidores públicos municipais, por ocasião das comemorações universais de final de ano. Artigo 2º. Deverá ser distribuída uma cesta para cada servidor público municipal, composta dos seguintes itens. 1. Um pernil suíno sem osso, com no mínimo 3 kg. 2. Um panetone ou chocotone, com no mínimo 400 gramas. 3. Um refrigerante no mínimo 2 litros. 4. Uma embalagem de farofa temperada com no mínimo 500 gramas. 5. Uma embalagem de leite condensado com no mínimo 395 gramas. 6. Uma embalagem de creme de leite com no mínimo 200 gramas. 7.
uma embalagem de ervilha com no mínimo 170 gramas. 8. Uma embalagem de milho verde com no mínimo 170 gramas. 9. Uma embalagem de maionese com no mínimo 500 gramas. 10. Uma embalagem de azeitona com no mínimo 300 gramas. 11. Uma embalagem de macarrão com no mínimo 1 kg. 12. Uma embalagem de molho de tomate pronto com no mínimo 300 gramas. 13. Uma caixa de bombons sortidos. 14. Uma caixa ou sacola para acondicionamento. Artigo 3º. A distribuição que trata esta lei complementar não incorporada aos vencimentos dos servidores públicos municipais. Artigo 4º. Cada servidor receberá o título de doação, apenas uma cesta básica, independentemente do número de vínculos que possua junto ao município. Artigo 5º. Os beneficiários terão o prazo de 30 dias para retirada de sua cesta alimentícia, findo a qual poderão o direito à mesma. Parágrafo 1º. A cesta alimentícia não retirada no prazo previsto no caput deste artigo serão encaminhadas para aplicações nos programas sociais do município. Artigo 6. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 7. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a lei complementar número 2218, de 9/10/2018. Mônio Brandão, 25 de julho de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. A presente lei complementar altera as definições dos itens que devem compor a cesta alimentícia municipal, buscando estabelecer parâmetros que tornem viável a compra, mediante procedimento licitatório pelo município. Torna-se essencial modificar o parâmetro dos itens que compõem a cesta alimentícia aos servidores públicos municipais para que não haja onerosidade excessiva em adquirir determinados produtos em detrimento de outros, bem como se faz necessário atualizar tais itens de acordo com as que está sendo comercializado atualmente. Além disso, a lata de doce de pesco em caldas está sendo substituída por uma embalagem de creme de leite e uma embalagem de leite condensado, conforme pedido dos próprios servidores públicos. Ante o oposto, conta com a colaboração de todos os envolvidos. Mônio Brandão, 25 de julho de 2022. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar número 029/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Maravilha, né? Um projeto favorável, acho que, né, como vários anos já teve, né, muito oportuno. E é uma ajuda, final do ano, tem várias contas, despesas, uma cesta alimentícia ajuda muito. Mas, no meu entender, o principal ponto é um reconhecimento, uma demonstração de reconhecimento da equipe, da ajuda de todos, em prol de um bem comum. É uma oportunidade do senhor prefeito passar o dia entregando as cestas de mão, cada um dos funcionários, quem puder naquele dia, quem não puder, retire depois. E demonstrar como é importante cada um, por maior sua importância, salário ou menor importância, todos são iguais, todos são fundamentais para o andamento, o bom andamento de todos os trabalhos da prefeitura. Então, é um projeto muito bom, é um acontecimento maravilhoso no fim do ano, onde todos, o simbólico, simboliza que todos são iguais, todos são importantes, todos fazem parte de uma equipe. Sou favorável ao projeto. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 029/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 029/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim.
Como vota o vereador Danila Mancio Alberto Costa. Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 029/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de leis número 061/2022, 062/2022 e 063/2022, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de lei número 061/2022, 062/2022 e 063/2022. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Desculpa, os 10 minutos. Obrigado, vereador Danilo. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 061/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 061/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 061/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 061/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 062/2022. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 062/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 062/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 062/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 063/2022. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 063/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 063/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 063/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.